Não sei se vocês viram, né, a jornalista lá, Juliana Rosa, lá na Band, um conselheiro da Petrobras, aproveitando um momento aí de tensão, né, que rolou com relação à administração da Petrobras em torno dessa temática dos dividendos, né, e o cara foi para vários veículos de imprensa e sapecou críticas à administração da Petrobras, basicamente em defesa do seu bolso, né, obviamente, em defesa daquela política que vinha vigorando, né, de distribuição de dividendos na Petrobras até o governo Bolsonaro, mas que começa lá no governo Temer e que estava machucando demais a Petrobras, né, principalmente o caixa da empresa. Os investimentos estavam muito baixos, né? A Petrobras saiu de uma estratégia que havia sido montada lá durante os governos Lula e Dilma, de verticalização, com uma série de investimentos importantes, para entrar numa lógica de produção quase que exclusiva de petróleo bruto para exportação, reduzindo bastante os volumes de investimento, o que levou a empresa a sofrer bastante e, sob o ponto de vista, né, daquilo que diz respeito ao seu valor futuro, né, e até dos ativos da empresa, e ao passo também que ela estava distribuindo aí os dividendos recorde, né, para os seus acionistas. Então a galera ganhou muita grana. E com o governo agora do presidente Lula, isso melhorou um pouquinho. A lógica que vigora não é mais essa de distribuição maluca de dividendos. O governo tentou uma jogada agora também de restrição nessa distribuição dos dividendos. Vou mostrar um pouquinho isso aqui para vocês. Aí a turma endoidou, né? A turma enlouqueceu, ficou doida demais. E aí vou mostrar aqui para vocês, então, um pouco dessa entrevista. E a gente vai parando aqui e vamos reagindo aqui ao figura. Já começa por aí, né? É incrível, a gente tem que tomar cuidado até para não expressar uma certa raiva aqui. De cara, o cara já sai falando que o simples fato, né, da empresa pública, estatal, a empresa pública de capital misto, é misto, então ela tem parte controlada pelo governo e parte controlada controlada não, né, com a participação acionária aí de agentes privados. É como se tivesse revogado a lei que criou a empresa, né, e o seu próprio sentido público, só pelo fato dela ter um capital privado envolvido. O que na prática acaba acontecendo, em algum sentido. Essas tensões elas começam a ficar mais evidentes e traz uma série de problemas nas definições estratégicas, né, de uma empresa pública. Mas é incrível isso, né, porque esse meio do caminho ele passa a não existir, né, a partir da lógica dessa galera. Achar que pagar muito dividendo para o governo é uma coisa ruim. Seria ruim se a Petrobras estivesse estrangulada e não conseguindo fazer os investimentos que ela quisesse, mas não é o caso. Agora, achar investimento também, aí a gente pula para um outro assunto. Que é importante entender exatamente por que houve esse represamento desses dividendos extraordinários. Porque a percepção que a gente ficou é que há interesse em pegar esse dinheiro, ao invés de dar tudo para os acionistas, como se fossem pessoas que só querem lucrar, né, e não estão pensando na empresa. A ideia que se passou é que esse dinheiro poderia ser usado para outros projetos, por exemplo, nesse momento de transição energética. Como é que foi essa discussão? Houve consenso ali nessa discussão de distribuição de dividendos? Quando você não acha investimentos que a empresa faz, que se fala, por exemplo, greenfield ou brownfield, quer dizer, coisas da própria atual operação da empresa, qualquer empresa pode fazer compras e comprar outras empresas, outros negócios fora, né? Então não tem limite para o que você faz com caixa que fica guardado e sobrando dentro da empresa. Por isso que, em geral, os acionistas não querem que as empresas fiquem com muito dinheiro sobrando nelas.
Primeiro porque o custo é alto, porque as pessoas conseguem maior retorno para o dinheiro do que a empresa aplicando no CDI o caixa delas. Por exemplo, o país, ao fazer uma escola, um hospital, ou pagar a dívida pública com o dividendo que ele recebe, o retorno é muito maior do que esse dinheiro ficar parado dentro da empresa. Então, não faz sentido isso. Então, se fica parado ali é porque quer fazer alguma coisa grande. Agora, qual é o sentido da Petrobras, que é uma empresa estatal, comprar, por exemplo, uma outra empresa na Bolívia, na Venezuela? Bom, aí o cara já está misturando alho com bugalhos e deixando a coisa bem maluca, que é para enganar mesmo, né? Para confundir um público que não está tão acostumado. Primeiro eu queria, para onde está esse cara aí, eu queria mostrar para vocês uma coisa, que é o seguinte. Primeiro ensinar aqui uma coisa para vocês, olha. Quer saber um pouco mais de Petrobras? Faz o seguinte. Vocês vêm aqui, ó, nesse site. INEP, Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Aqui vocês vão poder ter acesso a uma série de textos, análises bem fundamentadas de profissionais da área. Então, primeiro é o seguinte, aqui vocês podem olhar aqui nesse site, ó, inep.org.br, é uma instituição que reúne uma série de especialistas na área de petróleo e gás, e vocês vão poder ver aqui diversos textos analisando tanto essas passagens mais conjunturais, no que diz respeito principalmente à Petrobras, mas também análises mais aprofundadas da estrutura de investimentos da empresa, do setor de petróleo e gás, né? Inclusive análises aí sob o ponto de vista global. Então tem textos aqui que são publicados em jornais, então que reúne essas análises todas, e tem um podcast deles também. Então é um site muito interessante e vários textos para discussão. Então com muitas publicações aqui, enfim, uma análise completa sobre esse mercado de petróleo e gás, o que é muito interessante, e é daqui que eu tiro boa parte das minhas leituras aí para compreensão desse setor. Tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que é o seguinte, com base nisso que esse camarada está falando, né, que é conselheiro da Petrobras, e aí tem que ver até se não tem um aspecto ético e importante dessa fala dele, mas é aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, eu tirei de um texto, eu vou mostrar aqui para vocês qual que é, eu fiz uma tabelinha para a gente analisar o que ele está falando aqui, né? Bom, aqui, eu na verdade compilei essa tabela aqui a partir dos dados de balanço da Petrobras, os relatórios que saem, só para a gente ter uma ideia do que representou, e você vê a magnitude dessa nova gestão, que ainda é tímida, sob o ponto de vista do potencial que a Petrobras pode exercer. Só para a gente ter uma ideia, teve um barulho grande aí também, por conta da queda do lucro da Petrobras. A gente teve uma variação forte de preço de 2022 para 2023, né? Aí cerca de 18%, dos derivados também cerca de 20%. E aí a gente vai ver aqui, ó, que ao mesmo tempo você teve uma variação na produção de petróleo, de óleo e gás, então aumentando, né, em quase 4%. A variação de produtos na produção de derivados, que subiu aí quase 2%, ainda muito pouco para o potencial da empresa. E a utilização do parque de refino, isso aqui é fundamental, porque a Petrobras vinha numa estratégia na verdade, de assalto mesmo à Petrobras, né? Por parte de boa parte dos seus controladores, e na estratégia que nos governos Temer e Bolsonaro foi efetivada.
Então, o parque de refino estava sendo cada vez mais subutilizado. E a Petrobras se especializando na produção de óleo cru para exportação. Inclusive, a empresa se desfez de diversos ativos, que foram privatizadas diversas refinarias. Algumas, ainda bem, não deu tempo, mas já há uma certa desorganização do mercado de atendimento ao mercado regional brasileiro, por exemplo, no Nordeste, né, depois que a Randolph Alves foi privatizada e com elevações de preços enormes ali do produto refinado, né, já praticado pela empresa que adquiriu, né, a refinaria. Mas o importante é que a Petrobras ela reativa, né, o refino, então ele sai ali de uma capacidade de 88% para 92%, então já próximo aí do seu teto de capacidade, né? E aí você tem o retorno de uma capacidade de geração de caixa operacional, né, de 215 bilhões, que é algo que vinha sendo massacrado nos últimos anos, justamente pela política de distribuição de dividendos, uma coisa enlouquecida, né? A Petrobras aumentou suas despesas operacionais, ou seja, a empresa está se reativando, né? Então, mais de 30 bilhões, quase 40 bilhões. E a receita líquida da empresa, ela cai, mas veja bem, que a gente podia dizer, como esse camarada está querendo deixar implícito aí no que ele está falando, que é o seguinte: o lucro da Petrobras, a receita da Petrobras caiu em função da nova estratégia, de um aumento de caixa, etc., que está minando a capacidade de comercialização da empresa. Nada. A receita líquida ela cai justamente na proporção da variação dos preços de derivados e também aqui aproximadamente dos preços do petróleo Brent. Ou seja, então nada esses investimentos e a reativação interna da empresa tem impactado na sua receita. E os investimentos, aí que é tal, né, a grande briga, né, sai lá de 2022 de cerca de 50 bi, já dando um passo importante para cerca de 60 bilhões, né, um aumento aí de mais de 20% em um ano, com essa projeção de elevação de investimentos para o ano de 2024. Aqui, a remuneração dos acionistas, então ela cai de 194 bilhões para 101 bilhões, é brincadeira isso, né? A gente está falando aqui de uma escala inimaginável, né, de bilhões, e essa redução drástica aqui, né, da destinação de recursos operacionais para remuneração de acionistas. E ainda assim você tem esse valor de 101,5 bilhões. E com 72 bilhões de dividendos sendo distribuídos, sendo que do ano anterior a gente tinha foram mais de 100 bilhões de dividendos distribuídos. E aí a gente tem essa queda aqui no lucro, né? O lucro cai cerca de 33%, mas muito mais refletindo a variação nos preços aí do petróleo no ano de 2023, com um impacto menor com relação à reativação do investimento. Bom, isso aqui só para mostrar um pouco da falácia aí, que a disputa, na verdade, ela está em torno... Opa, coloquei o site errado aqui. Ela está em torno dos resultados da Petrobras, né? Você tem uma parcela que defende uma empresa voltada à distribuição de lucros e dividendos no curto prazo, e você tem uma nova administração que está preocupada, na verdade, com a saúde de médio e longo prazo da empresa. E para se ter uma saúde de médio e longo prazo, é necessário que a empresa invista, né? E aí a gente pode discutir sobre diversos aspectos, né? O investimento da empresa e como a Petrobras tem se preparado, né, para realizar os investimentos, porque aí varia desde a sua consolidação dentro daquilo que é tradicional da empresa, ou seja, a distribuição, a produção de petróleo, e também
investimentos que estão mais relacionados à cadeia de óleo e gás, principalmente a retomada do refino. Isso é importante, certamente importante. É algo que desagrada boa parte dos seus acionistas, que estavam muito confortáveis, né, nessa perspectiva de resultados de curto prazo, com a estratégia menos verticalizada da empresa. E essa tensão, portanto, com a perspectiva de uma retomada de uma empresa mais ativa na cadeia de óleo e gás. Mas tem mais do que isso que a gente precisa avaliar, né? A empresa cresce a necessidade e a demanda para que ela passe para que a empresa passe a investir na transição energética, né? Para que a Petrobras deixe de ser simplesmente uma empresa de petróleo e gás e se torne uma empresa voltada à transição energética. Então, produzindo aí hidrogênio verde, energia, outras formas de energia, no desenvolvimento de outras formas de energia, de armazenamento, enfim. Do outro lado, do lado nosso, aqui da história, tem uma crítica à Petrobras no sentido da timidez dessas transformações. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que deixar isso claro, porque um ambiente de gestão, né, que Jean Paul Prats e o próprio governo Lula tá envolvido, né, frente a as participações, né, na administração da Petrobras, também não é um ambiente simples, né? Então, a gente vê aí com uma proposta de retenção de parte dos dividendos da empresa, uma chiadeira danada, e escalaram esse senhor aí para fazer a gritaria, né? Mas eu acho que o mais importante da gente analisar aqui é o seguinte: a Petrobras está passando por um processo de transformação importante na sua gestão, voltando a reativar os seus investimentos, a se verticalizar para voltar a atender a demanda interna, a demanda nacional por combustível refinado, né, ou seja, pelo óleo refinado, por combustível. Isso vai desde o abastecimento, né, no posto de gasolina, mas até o atendimento às demandas industriais, então com óleos especiais, né, para a demanda industrial. E tem essa demanda forte para que a Petrobras se torne uma empresa de energia, uma empresa que invista na transição energética. O que, na visão, se vocês forem olhar aqui no site do INEP, né, dos textos que a gente que estão lá para discussão, né, há o sentimento de que isso ainda é tímido na Petrobras. Tá? Bom, enfim, era isso que eu queria trazer sobre a Petrobras, tá bom? Não vou ficar demais no react desse cara não, porque esse cara é muito chato e aí a gente vai ficar agarrado aqui nisso.